Beber vinho é pecado? É pecado beber cerveja? Cristão pode beber moderadamente? Eu vou responder essas suas perguntas e lá no final desse vídeo você já vai sair com uma opinião estabelecida, consciente com certeza do que você pode ou não pode fazer. E para começar, deixa eu me apresentar, eu sou o Marcos William, mas você pode me chamar de Will e eu te dou boas-vindas ao canal Adorar e Servir. Esse vídeo é um vídeo da série Pode ou Não Pode. E você já começa comigo essa jornada fazendo parte da família Adorar e Servir. Para isso, clica aqui no botãozinho de se inscrever, ativa esse sininho todo top e depois clica no like agora. Tô vendo que você não clicou no like. Clica agora. Beleza, então bora! Se você perguntar no meio cristão se pode beber ou não pode, você vai encontrar um montão de gente já falando definitivamente que não pode beber. Mas aí se você for um pouquinho mais malandro, você perguntar pra pessoa, falar, e por que não pode? Aí o pessoal já vai ficar sem saber te responder. Ih, rapaz. Putz, cara. Então, eu vou te responder agora em cima da palavra de Deus, olhando tanto para o Velho Testamento como para o Novo Testamento, se você pode ou não pode beber. E lá no final você me diz se vale a pena continuar bebendo ou não, beleza? A primeira questão que a maioria das pessoas falam para defender que pode beber sim, de boa, tranquilamente, está escrito no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Nesse versículo você já entende que o que a Bíblia te fala é para você não ficar bêbado. E eu vou te falar uma verdade bem clara. Não existe nenhum versículo na Bíblia que você vai encontrar dizendo que é pecado o beber. Mas sim, você vai encontrar vários versículos na Bíblia dizendo que é pecado se embriagar, mas também aconselhando você fugir da bebida. E eu vou te mostrar esses versículos e vou falar um pouquinho com você. Quando você bebe e já começa a ficar um pouco alto, você perde totalmente as suas inibições. Você geralmente começa a fazer coisas que você naturalmente não faria. E muitas vezes a bebida estimula você a ter atitudes violentas ou atitudes erradas que contrariam os princípios da palavra de Deus e destrói a sua vida. Então a própria palavra de Deus já te fala para você não se deixar dominar por nenhuma bebida. Todo mundo conhece aquela pessoa que quando bebe, a pessoa começa a ficar mais agressiva, vira uma outra pessoa, ou fica mais assanhadinho, saidinho, ou faz coisas que não fazem sentido ela estar fazendo. Mas a bebida estimula a pessoa a fazer isso. E como eu disse para você no primeiro vídeo da série Pode ou Não Pode, tudo que Deus fala para você evitar é porque Ele quer o seu bem, Ele se preocupa com você e também Ele não quer que nada atrapalhe o seu relacionamento com as pessoas e também o seu relacionamento com Ele. E o pior problema da bebida está nisso, em ser a porta de entrada para todo e qualquer tipo de atitude que pode destruir a sua vida. Inclusive, a bebida também, muitas vezes, é a porta de entrada para todos os tipos de vícios com substâncias tóxicas e várias outras coisas. Mas aí não vai tirando suas conclusões e já querendo dizer pra mim que beleza, então o problema é só eu ficar bêbado, tô de boa. Eu quero que você acompanhe esse vídeo até o final, para você entender realmente o que a palavra de Deus diz e entender o que eu vou te explicar sobre a questão de bebida e outras coisas. Também olhando para a palavra de Deus, você encontra outros versículos falando sobre a bebida. Vou colocar aí na tela para você acompanhar comigo. Está escrito em Provérbios no capítulo 21, versículo 17. O que ama os prazeres padecerá necessidade, e o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Novamente a palavra fala sobre o perigo de você beber, e ainda faz um paralelo com o azeite. O azeite é usado como um complemento do alimento, e o vinho é bebida. Ou seja, tudo aquilo que você exagera, seja comida, seja bebida, você se torna um refém dessa coisa. E a Bíblia é totalmente contrária a isso. Presta atenção comigo em outro versículo. Provérbios capítulo 23, versículo 20 e 21. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Aliás, não sei se você já ouviu esse lance do pessoal falar que crente não bebe, mas come pra caramba. Até isso tá errado.
A palavra de Deus condena a gente exagerar e se dar ao exagero. Mas essa parte de comida, de exagero, em outro vídeo eu vou abordar com você. O foco, a gente está falando aqui sobre bebida. Provérbios, no capítulo 20, no versículo 1, está escrito: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Sabe o que a Bíblia deixa bem clara nesses versículos que a gente está lendo? Que a bebida é super perigosa. Mas e aí entra uma outra questão, que está escrito também na palavra de Deus. Está escrito aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Lendo isso, você vai falar: meu Deus, a Bíblia então está recomendando a gente beber? Tem mais uma citação sobre vinho no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, no versículo 19. Mas até agora a gente está falando sobre o Velho Testamento. No Novo Testamento a gente pega mais uma questão. E agora que eu falei sobre o Novo Testamento, você deve estar lembrando que Jesus transformou a água em vinho, que Jesus partiu o pão, abençoou o vinho na Santa Ceia e provavelmente ele bebeu. Aí você vai dizer para mim: e aí, Will? Jesus bebeu. Todo o vinho falado na Bíblia tem potencial alcoólico. Você vai encontrar vários versículos falando sobre pessoas que beberam e ficaram bêbadas, sobre vinho, e todos esses versículos na Bíblia sempre vão falar do vinho como uma bebida alcoólica. Primeiramente, você já vai parar para pensar. Hoje nós estamos no século XXI, nós estamos no Ocidente, estamos aqui no Brasil, e a gente está falando sobre o vinho que era tomado na época de Jesus, lá do outro lado. Sabe o que eu quero explicar para você? O vinho da época de Jesus era mais fraco. O vinho da época de Jesus era um vinho que não era usado com finalidade de se embriagar. Sim, ele tinha potencial alcoólico, mas não era o objetivo dessa bebida. Se você levar em consideração que o povo de Israel vivia no meio de um deserto, a escassez de água era grande. E a água que se tinha não tinha o saneamento, não tinha o tratamento que hoje a nossa água tem. O que acontecia? Eles recorriam com muito mais facilidade para o vinho do que para a água, porque era mais fácil de se armazenar, de se produzir e até era um pouco mais seguro diante até de algumas doenças que poderiam ter na água. Então era costume eles beberem e era um vinho mais fraco, não tinha o mesmo potencial alcoólico que tem hoje. Mesmo assim, não exime. Ele tinha potencial alcoólico. Se você bebesse bastante, você ia ficar um pouquinho alto. E inclusive, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, na carta de 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 23, que o Timóteo tomasse um pouco de vinho para ajudar a curá-lo e se recuperar melhor das doenças físicas que ele tinha. Em nenhum momento a Bíblia fala sobre não poder beber, mas sim a Bíblia condena a embriaguez. Aí nesse momento, você entendendo isso, você vai dar um grito e falar: uhul, posso beber! Uhul! Não, eu vou fazer o que nem o João Kleber. Meu Deus do céu! Eu preciso te falar algumas verdades sobre a bebida. Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12, está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe, todos nós temos liberdade, mas a nossa liberdade tem um certo ponto de preocupação. Nós devemos nos preocupar com 2 pontos essenciais. Primeiramente, se a sua liberdade vai fazer outro pecar, cair, ou se a sua liberdade vai escandalizar o outro. Quero até ler algo para você. 1 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 9 ao 11. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos?
E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Sabe o que isso significa? A palavra de Deus deixa bem clara que por mais que nós tenhamos consciência de certas coisas, nós devemos ter cuidado com a nossa liberdade, porque nós somos responsáveis pela queda daqueles que foram influenciados por causa das nossas atitudes. O beber ou não beber não envolve apenas a bebida, mas o ambiente onde você caminha, as pessoas que estão próximas a você, a forma que as pessoas que verão você bebendo vão se relacionar com o evangelho ou vão desacreditar do que é servir a Deus. E você tem inclusive a consciência daquela frase: nem todo mundo sabe beber. Sabe, você tem que estar preocupado com o irmão, você tem que estar preocupado com a pessoa que está próxima de você. E se for necessário você abrir mão de um direito seu para que o outro não venha cair, a palavra de Deus te recomenda que você faça isso. A principal coisa que eu tenho para te dizer é que você precisa respeitar o ambiente que você está, se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor e, se realmente for necessário, não beba. Você pode beber, não pode se embriagar, mas você pode principalmente e tem o dever e a obrigação de se preocupar com o seu testemunho, se preocupar com as pessoas próximas de você. E ainda eu vou esclarecer algo para você. Você que faz parte de uma igreja, você que é membro de uma igreja e a sua igreja proíbe a bebida, primeiramente eu vou te explicar. Ela proíbe porque tem coisas que ou a gente libera para todo mundo ou proíbe para todo mundo. Não tem como a gente liberar para alguns e outros não. A igreja liberar que todo mundo pode sair bebendo, talvez você consiga beber, ficar de boa, suavão. Mas quantos lares, famílias e pessoas vão ser destruídas por causa dessa liberdade desnecessária? Você não precisa beber para ser feliz, você não precisa beber para estar bem. Tem muitas outras formas de você ser feliz, caminhar, ter um momento de descontração e muita coisa mais. E se a sua igreja local proíbe e você mesmo assim está querendo fazer, você vai estar pecando não pelo fato de você estar bebendo, mas você está pecando por você ter se comprometido em estar dentro da mesma visão que sua igreja, mas fazendo ao contrário da palavra que você prometeu que você ia fazer. Eu não posso te proibir de uma coisa que a palavra de Deus não proíbe, mas eu só falo para você, tenha cuidado com os resultados da sua escolha. Tamo junto? Agora me responde aqui nos comentários. Você bebe? Você costuma beber? Você já bebeu? E qual é a sua visão a respeito da bebida? Pode ou não pode? Eu quero ouvir você, beleza? E se você não está inscrito no canal Adorar e Servir, eu te convido nesse momento a se inscrever agora. E eu quero te convidar a ajudar a evangelizar outras pessoas. Bora comigo? Como você faz? Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 pessoas. Porque toda vez que você compartilha um vídeo do nosso canal, você está ajudando a espalhar a palavra de Deus e fazendo com que outras pessoas conheçam um pouco mais do amor de Deus, consigam se relacionar melhor com Ele e você faz parte desse projeto Adorar e Servir. Então, pega agora, compartilha, conto com você, se inscreve, ativa o sininho e lembre sempre de uma coisa, viva a sua vida para adorar e servir a Deus. Tamo junto? Amanhã tem vídeo novo. Falou!